Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E o assunto de hoje é primeiras impressões. Sim, hoje eu vou bater um papo com vocês bem bacanudo sobre minhas primeiras impressões referente a Record of Ragnarok ou Shumatsu no Valkyria, como vocês preferirem, que é o anime que estreou na Netflix no último dia 17, completo aí em 12 episódios, que adapta mais ou menos cerca de 3 volumes aí do mangá. Tá? Eu vou passar uma geral. Até o momento em que estou gravando isso, eu já achei cerca de 5 episódios, não terminei a série ainda, por N questões, eu vou discorrê-las ao longo deste episódio. Então senta seu bumbum aí, vamos conversar um pouco sobre esse anime. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que é legal a gente primeiro dar os detalhes técnicos, tanto da parte de mangá quanto da parte do anime. O mangá, ele é publicado na Comic Zenon desde 25 de novembro de 2017, segue em publicação, conta com 11 volumes. A série de autoria de Takumi Fukui, Shina Umemura nos roteiros, Shina e Umemura nos roteiros, com arte do Ashishika. É estranho o nome do desenhista, mas ok. E o anime, como eu disse, estreou na Netflix no último dia 17 e conta com 12 episódios. E o estúdio responsável pela animação é o estúdio Graphinica. A classificação ali por cima, né, que ficou lá fora, né, de restrição era a R. Nem esses dados eu não sei porque que eu estou te passando. Mas enfim, vamos ao ponto. Antes que eu esqueça de mencionar, só para entrar nos dados técnicos, fora o anime, o mangá também chega no Brasil ainda esse mês em pré-venda, segundo já foi informado pelo Júnior, né? O mangá está licenciado pela New Pop. Se você não sabe, tem um comentário especial que eu menciono esse anúncio, tá? O anúncio foi feito no começo do ano e agora, mais pro fim do mês, segundo o Júnior, muito provavelmente o mangá já entra em pré-venda, tá? Então, dito isso, vamos falar um pouco sobre a série. Shumatsu no Valkyria, vou chamar pelo nome original em japonês. Shumatsu no Valkyria, ele trata da história de uma reunião que os deuses fazem, né? Eles decidem que, ok, é hora de extinguir o mundo. E nisso uma Valkyria, né, que a Brunilda, ela se envolve ali no meio da reunião e fala, vocês querem destruir a humanidade, beleza. Mas existe uma cláusula que ninguém nunca tocou no assunto, que é uma cláusula onde a gente pode ter o Record, ou a gente pode ter o Ragnarok, que é basicamente uma batalha humano a mano ali, entre deuses e humanos, e os deuses nunca entraram em ponto com isso, porque, né, são deuses. E basicamente os deuses não tem muito o que perder, entende? Porque assim, se eles ganharem, são 13 lutas, o Ragnarok, são 13 lutas. Se os humanos ganharem a maior parte dessas 13 lutas, eles vivem por mais 1000 anos, por mais um milênio. Se os deuses ganharem, os deuses podem extinguir a Terra automaticamente. E só por essa parte, eu fui pensar mais friamente depois sobre isso, não é lá muita vantagem pro ser humano, né? Porque você vai ver só mais 1000 anos e mesmo assim os deuses vão destruir o mundo. Mas enfim, foi uma dica dada, os deuses acatam e a gente tem aí 13 batalhas. O anime, que tá na Netflix, ele adapta as 3 primeiras lutas, que é Thor versus Lubu, Zeus versus Adão e Poseidon versus... esqueci o nome do cara que luta contra o Poseidon. Um samurai famoso. Tá, e basicamente são 3 lutas que sim. Aí eu vou começar primeiro a puxar a sardinha pro meu favorito, que é o manga. Ah tá, o Sasaki Kojiro, que é contra Poseidon. Tinha esquecido o nome dele. E eu vou começar puxando sardinha pro mangá, que é uma coisa que eu gosto mais. Que é o seguinte. O mangá, ele tem uma arte muito bonita, tá? Ele é um mangá de porrada, então essencialmente o roteiro é esse que eu falei pra vocês. Tá, todo o fio condutor da narrativa é em cima dessas porradinhas. Paulo, tem alguma coisa mais profunda? Não, não tem, cara, é porradinha. É mangá da Comic Zenon, caralho. Você não quer profundidade. Você quer profundidade, vai ler Grant Morrison. Você tá no lugar errado. Mas enfim, é um mangá de porradinha. Estruturalmente falando, a graça de você ler ou assistir algo de porradinha, bobajada, como a gente pode chamar, é você ver porrada bem feita. Entende? E o mangá, ele te entrega isso, porque a arte ela é bonita e tem momentos que ela fica até suja de tão bonita que ela é pra entregar as cenas de porrada que são pedidas. E assim, o mangá tem bastante recordatório, porque a gente mexe bastante. Como a gente não conhece os personagens, os autores, então 2 roteiristas, eu fico impressionado com isso, que os 2 tiveram a brilhante ideia de a gente vai situar os personagens pra vocês aqui durante as lutas. Então tem bastante recordatório, tem bastante off ali narrado e tal. E isso não é ruim no mangá, tá? Porque o mangá, ele, essencialmente, a gente precisa de balões que narrem pra gente muitas coisas que acontecem, porque não é tão visual assim, né? Por mais talentoso que o autor seja, tem coisas que fogem um pouco
da nossa visão, o que ele quer passar, e a gente precisa de uma outra visão. Então, assim, é completamente compreensível, tá? Então tem muitas cenas no mangá que são muito bem feitas justamente por isso. Elas precisam serem cenas que nos entreguem mais do que a gente está esperando. Elas precisam ser visualmente deslumbrantes. E em muitos momentos elas têm que ajudar a diminuir o tamanho do texto que vem junto. Porque tem cenas que vão vir texto junto, né? Tem a cena que a gente vê quando o Lubu é preso lá logo nos primeiros volumes. Que a gente vê quando ele é preso para ser executado. E no mangá eles entregam um recordatório porque a gente tá vendo a cena, mas necessariamente a gente não tá pegando 100%, então tipo, eles querem fazer os offzinho, tá? E tem outros pontos lá que também tem offzinho e tal. Mas no mangá tudo isso funciona porque é mangá e o atrativo principal que a gente tá vendo ali é a porradinha. E aí eu digo que bobajada, né, mangá de porradinha, eu tô usando bobajada, né, porque eu acho que funciona bem com esse tipo de obra. E quando eu falo bobajada, eu também tô falando de outras obras da Netflix que também entregam esse material, né? Kengan Shuribaki. Eles são materiais que, essencialmente, a luta tá ali. O mínimo que você tem que fazer é animar bem cenas de luta. E em 5 episódios de Shumatsu no Valkyrie, o que eu senti foi preguiça e sono. Tanto que é por isso que eu ainda não terminei a série. Eu tô com preguiça de voltar a assistir. Pra vocês entenderem. Eu li... Na época que eu tava lendo, bem antes de anunciar do Planet Pop, que isso fique muito claro, eu parei justamente quando ia começar a luta que essa temporada termina. Que é quando vai começar a luta do Jack contra o Hércules. Depois que termina Poseidon e Sasaki Kojiro, foi quando eu parei. Inclusive, agora que a Planet Pop vai lançar, eu vou seguir no mangá dela, nem vou ler mais por scan. Isso fique bem claro. Mas, um anime... E sim, eu tô fazendo bem vago, porque eu não quero falar do anime, porque eu vou destruir o anime. E a partir daqui, fique bem ciente disso. O anime, ele é maçante. Ele enrola muito pra fazer o que ele poderia fazer de uma forma mais curta, mais objetiva, mais funcional e que realmente agregasse alguma coisa. Ele não agrega num todo. Isso sendo muito honesto. O primeiro episódio, ele é maçante. Tipo, eu já achei ele chato. Pra vocês terem uma noção, eu achei chato. Não era o que eu tava esperando, mas eu falei, pô, vamos esperar chegar nas lutas, né? A luta, acredito que vai ficar bem feita. Quando chegou na luta, não ficou melhor. Pelo contrário, parece que piorou. E isso eu tô falando da primeira luta, eu não vi a luta do Adão. E sim, eu vi as imagens powerpointizadas da cena, né? A cena em si powerpointizada, mas eu não vi a luta ainda. Mas a primeira, ela já me mostrou o defeito que... Eu não entendo muito de animação, mas eu entendo o básico de que você, quando vai adaptar algo, você pode fazer uma liberdade. E essa liberdade, ela não é tomada aqui. Então, tem uma cena pra mim que é emblemática na primeira luta, que é quando o Lubu e o Thor se confrontam e tem um choque de batalha. Aquela cena, graficamente falando, num anime, ela não precisa ter nada ali. E bem na hora sobe o narrador falando o que aconteceu na cena. E eu vendo, eu fiquei, mano... Não tem sentido, não tem sentido. Eu estou vendo. Se graficamente eu estou vendo aquilo, não existe o porquê eu tenho um narrador. E é um narrador que ele fica em todo episódio. Ele narra as histórias curtas, ele narra certos momentos. Ele vai basicamente fazendo a função dele, que é ler os offs, né? Que é ler os balões que seriam narrativas, etc. E isso mata muito. Porque uma luta que poderia ser encerrada em 2 episódios no máximo, ela vai por 3, quase 4 episódios. Ela vai muito fragmentada. Eu vou dar um exemplo muito prático, porque eu sei que eu não assisti tudo ainda, mas eu sei que não faz isso. O Hinomaru Zumo é tipo você pegar uma luta de Hinomaru Zumo, que pega uns 4 capítulos do mangá e decidir que ela vai ser 4 episódios, porque você quer explorar flashback, você quer explorar cada detalhe da série. Isso não combina. Quando o anime, ele envolve anime de luta, especialmente quando animes como Shumatsu, que o fio condutor é basicamente o motivo pra ter porrada, você não pode fazer isso. Isso olhando como uma pessoa que hoje em dia tem uma noção melhor de que uma adaptação pode fazer. A adaptação, ela tem que ser o mais dinâmica possível, para que o público que às vezes não tem tanto contato não ache maçante, não ache ruim, e por tabela também tem interesse em conhecer. Quando você tem uma obra que ela tem uma estrutura roteirística tão frágil, tão fraca e tão relevante, você não torna isso evidente, você tenta suprimir isso o máximo possível, e é o que a animação, pelo menos nesse começo que eu vi, não faz. Ela não tenta suprimir o que é fraco na série, pelo contrário, ele evidencia tanto que se você lê um mangá, você percebe que tipo, o mangá ele é melhor, porque o mangá disfarça isso melhor.
Porque a graça de você ler, você ver um anime desse, é você saber que você vai ver porrada. E se, tipo, nem a porrada tá forte ali, acabou, você matou o seu anime. É óbvio que, tipo, pra Netflix tá maravilhoso, porque tá tendo um time watch muito grande. Inclusive, ontem, eu olhei ontem, não olhei ainda hoje, quando eu tô gravando, mas ontem, né, no sábado, eu fui olhar e tava no top 10. Então, tipo assim, pra Netflix é time watch. Tá tendo um bom time watch. E tá tendo umas críticas balanceadas, que nem é o caso aqui de Shumatsu no Valkyrie. É óbvio que a Netflix talvez vai pensar em investir em uma segunda temporada. Porque não é, por exemplo, Legado de Júpiter, que teve umas críticas muito negativas e tal. Não, as críticas são balanceadas. Então, pelo fato das críticas serem balanceadas, ajuda, entende? Ainda segue no top 10, né? O Shumatsu no Valkyrie segue em oitavo. Mas assim, é uma coisa que não agrega, entende? Eu posso chegar aqui e falar o que eu penso, que é, por exemplo, a dublagem tá muito boa, a história é muito boa, mas ela não agrega, ela não torna melhor aquilo, entenda? Ela torna algo tão simplista e raso que você perde interesse, entende? Então, por esse motivo, eu também quero frisar que eu ainda não vi o restante, tá? Eu ainda não vi o restante justamente por isso. Você fica assim, e você meio que quer jogar fora. Mas é sempre bom lembrar. Entre os dois, obviamente, eu recomendo sempre que você leia o mangá, porque pelo menos disfarça. E o anime, eu digo que ele dá essa preguiça, em especial quando você lembra que na plataforma tem Kengan Ashura e tem Baki. E os dois são excelentes exemplos de como você faz um anime de porrada. Porque, desculpa, você olhar pra minha cara e falar assim, não, mas existe um roteiro foda em Baki. Existe um roteiro foda em Kengan Ashura. Não existe, cara. É motivo pros caras saírem do soco. Ou você vai falar pra mim que os prisioneiros, o arco dos prisioneiros lá que foge, um arco dos prisioneiros que foge é um arco extremamente elaborado. Não é, pros caras saírem no soco. E é basicamente isso, entende? O simples que Shumatsu no Valkyrie devia fazer, ele não faz, ele não entrega. E torna tudo tão chato, tão maçante, tão cansativo, que no fim das contas eu, honestamente falando, não sei se eu vou assistir. Eu quero terminar de assistir, porque sim, eu quero falar de uma forma mais completa aqui no podcast, até mesmo em vídeo. Mas a motivação tá muito baixa. Talvez eu vá vendo um episódio por dia e tal, pra ver se pelo menos vai. Mas tipo assim, até então não é um negócio que me desceu. Entende? Especialmente depois que eu vi o que fizeram, por exemplo, com a luta de Adão, que é literalmente uma das lutas mais ágeis que existe no mangá. Tá? Mas é basicamente isso. Porque eu não vou ficar me adentrando muito, eu não vou ficar cagando regra aqui de técnica de animação, porque eu não sou um cara que é 100% entrosado em técnica de animação. Tá? Mas vamos lá. Eu vou deixar aqui primeiramente aberto para comentários, pra vocês irem lá no meu Instagram ou no meu Twitter e comentarem. Se vocês já viram anime, se vocês gostaram, se vocês só leram o mangá, se vocês pretendem ver o anime, etc. Até se você estiver ouvindo isso porque viu no meu WhatsApp, por exemplo, e quiser voltar e comentar se você viu ou não, vai lá e comenta, tá? Além disso, também lembrando vocês que o Comentando é um podcast semanal. É sempre bom lembrar disso nos recadinhos. É um podcast que ele sai de 2 a 3 episódios por semana, segundas, quartas e sextas, ou quartas e sextas, ou sextas, ou segundas e quartas. Aí depende muito, vai muito do meu ritmo também. Semana passada não saiu o episódio de sexta, por exemplo. Não foi nem porque eu não quis, foi porque realmente o episódio não tava bom o suficiente pra sair. Leia-se problemas de áudio. E aí eu acabei não lançando, mas sim, essa semana nós teremos, tá? Então fiquem tranquilos. Vale também mencionar que o Comentando, ele é um podcast que você encontra em diversos agregadores, né? Desde o Spotify até o Anchor, você encontra, vai procurando, que no seu agregador favorito com certeza estará lá. Indica o podcast para um amigo, né? Pode ser esse, pode ser os próximos episódios. E vai aproveitando aí, porque temos bastante temas bem diversificados, apesar do majoritário ser animes, tá? Último ponto também, lembrando que é como eu venho falando há algum tempo, a gente tá encerrando essa temporada, tá? Estamos chegando aí nos momentos finais. Os episódios de julho, eu não vou dizer quando, mas a gente vai ter um período ali de julho até uma parte de agosto, não vou falar também quando, que serão episódios sim de Comentando, mas serão episódios de transição. Então eles não vão ser quarta temporada ainda, tá? De certa forma eles se encaixam na terceira, só que eles têm outras numerações. Teoricamente eles não têm numeração, mas eles se enquadram na terceira. Então assim,
Eu espero que quando vocês ouçam eles, vocês curtam, porque eles vão estar bem bacana mesmo. Mas eu quero deixar isso avisado. A gente tá chegando cada vez mais próximo ali do final. E eu garanto que o último episódio vocês vão curtir muito mesmo. Muito. Que ele vai ser preparado com tanto carinho quanto todos esses são. Porque geralmente surgem sem uma ideia. Eu falo, vou falar disso. Falo com empolgação, falo com alegria. Mas o último eu garanto que vocês vão gostar. Mas já vou deixar avisado. Vai ser um episódio longo, tal qual o de Hypnose Mike. Então, sejam preparados para ouvi-lo aí durante uma viagenzinha. Durante uma pegada de ônibus. Tá bom? Um último ponto. Só pra lembrá-los, também tem o canal, meu canal no YouTube, meu Instagram, meu Twitter, tá tudo aqui embaixo. O canal tá com o link, é o The Raposo. O Instagram, SR_Raposo. Twitter, Paulo_Raposo. Todos eles estão aqui embaixo também pra vocês seguirem. Se vocês quiserem mandar proposta de parceria, etc, tem meu e-mail também. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!